Só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil. Decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Isso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria contra uns 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Olá! Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre, tenemos goma, Maduro ahora lo sabe, esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Com os fiéis cristãos isolados em casa por conta da pandemia da Covid-19, autoridades chinesas se aproveitaram da ausência deles para demolir suas igrejas no país, cujo governo comunista faz de tudo para impedir a manifestação da crença cristã. Tem viralizado na internet vídeos de cruzes removidas com guindastes e construções postas abaixo por escavadeiras. As imagens têm sido enviadas por organizações não governamentais, ONGs, que lutam pela permanência do cristianismo no país oriental, como a Irmandade Cristã Chinesa. A perseguição religiosa continua mesmo no meio da quarentena por causa do coronavírus, escreveu Bob Fu, um dos fundadores da China Aid. A igreja de Xiangyi Baixo, na cidade de Aixing, província de Jiangsu, foi destruída pelo governo do Partido Comunista da China. Algumas organizações governamentais foram formadas para controlar o culto cristão no país, mas são tantas as restrições que, obviamente, existe a intenção de suprimir aos poucos os seguidores do Senhor Jesus naquela nação. Segundo o jornal britânico The Guardian, são cerca de 90 milhões de cristãos chineses, sendo que um terço deles congrega em igrejas escondidas do governo, ilegais. Mesmo nas legais, menores de 18 anos não podem entrar. A publicação de Londres diz que mais de 5.000 igrejas cristãs foram demolidas, desativadas ou até confiscadas pelo governo comunista e que, mesmo em alguns templos ainda permitidos pelas autoridades, os frequentadores são vigiados eletronicamente, com filas para reconhecimento facial na entrada e rastreamento por meio de seus celulares. Com o avanço da Covid-19 e a quarentena sugerida pelo governo, os membros das igrejas cristãs registradas pelo Estado ou clandestinas passaram a se reunir pela internet, via teleconferência. Na província de Shandong, no leste do país, as organizações cristãs estatais declararam publicamente que as pregações online fossem interrompidas e que as igrejas que fizessem essas reuniões em segredo seriam desativadas. O mesmo estaria acontecendo nas outras províncias, mesmo sem advertência oficial. Segundo o site de notícias norte-americano Breitbart, o Partido Comunista da China incentiva que pessoas denunciem também os cultos feitos em casa fora da época da quarentena, quem os promove e quantas pessoas os frequentam. E não só as reuniões domésticas são alvo da proibição. Ela se estende a seminários, ministérios, projetos de voluntariado, escolas dominicais e a qualquer outro tipo de iniciativa.
Está voltando o nosso primeiro programa do ano 2016 e nós temos um vídeo impressionante. Eu vi esse vídeo hoje, dia 1º de janeiro de 2016, e achei muito interessante compartilhar, já que mostra como a igreja da China sobrevive. É um relato de um homem, é um nome fictício, Liang, e os rostos no vídeo são borrados para que ninguém veja realmente a identidade de cada um, mas ele fala como é compartilhar o evangelho de Jesus Cristo lá na China. A pessoa, se for pega, ela é presa, açoitada e muitas vezes morta. Então veja, dublamos para você entender o que está dito no inglês e vale a pena assistir este vídeo e nos leva a fazer uma reflexão. Como é que nós estamos agindo aqui no Brasil quando se pode ainda pregar o Evangelho? Será que estamos fazendo alguma coisa ou estamos apenas sentados olhando tudo acontecer? O tempo urge. Milhares de pessoas estão se perdendo, estão morrendo sem salvação. A obra foi colocada para nós fazermos. Levar o Evangelho à frente, pregar a tempo e fora de tempo. Veja este vídeo e compartilhe-o também. Que Deus te abençoe poderosamente. Aqui na China há muitas trevas. Mas no meio de todas estas trevas, nós estamos experimentando a vitória de Deus. Li Yang, um nome fictício. Eu me tornei cristão 10 anos atrás. Ouvi sobre Cristo quando estava fazendo uma viagem a negócio. Depois disto, toda a minha família veio para Cristo. Mas nós não temos liberdade de dividir a nossa fé com os outros. Se você está compartilhando o Evangelho, o governo da China trata você como um criminoso. Eles querem controlar o número de cristãos, querem controlar o que Deus está fazendo. Ouço de tempos em tempos que os irmãos e irmãs estão sendo perseguidos e presos. Na semana passada, um bom amigo meu foi pego pela polícia chinesa. Fizeram-lhe muitas perguntas e bateram muito nele, que quase morreu. Tudo porque estava compartilhando do Evangelho. Na cidade, por todo lugar que você olha, há apartamentos. Desde que não podemos nos encontrar em público, nosso ministério acontece nos prédios onde moramos. Nas noites, irmãos e irmãs em Cristo juntam-se nas suas casas. Esta é nossa igreja. Senhor, estamos aqui unidos em Teu nome. Pedimos que fique conosco. Senhor, pedimos que sustente todos os nossos irmãos e irmãs nas Suas mãos. Se você perguntar às pessoas na rua, a maioria delas nunca ouviu falar de Cristo, ou mesmo leu a Bíblia. Ou mesmo nas suas famílias há um cristão, há um crente. O perigo está aqui no meio das trevas. E esta escuridão pode ser muito temerosa, especialmente quando penso na minha família. Mas Deus nunca teme. Ele sempre vencerá. Dessa forma, eu quero ir e divulgar o Evangelho, apesar de todo o risco. Eu ministro para os vizinhos que vivem na próxima porta ou no andar de cima. Eu frequentemente os visito, eu ouço e compartilho da vida deles. E quando eu tenho uma chance, eu falo para eles a história de Jesus Cristo. E nós oramos. O Espírito Santo trabalha.
Toda semana, nós vemos novas pessoas vindo para Cristo. Somente 2 semanas atrás, algo impressionante aconteceu. Nós descobrimos que havia um outro lar cristão encontrando uma igreja no topo do edifício. Deste mesmo edifício nosso, Deus nos trouxe outros amigos. E isso tornou-nos mais humildes no meio de toda essa escuridão. De toda perseguição, o Espírito Santo está se movendo. Ele continua a preparar os corações do povo na China. Todo dia eu tenho a oportunidade de compartilhar o amor de Jesus Cristo, mesmo que isso signifique que eu possa ir para a prisão. Quem poderá vencer Deus? Ninguém. Não interessa qual seja o país. As igrejas no centro de Santiago do Chile foram queimadas neste domingo após a manifestação que reuniu milhares de pessoas para comemorar o primeiro aniversário da onda de protestos, a mais intensa desde o fim da ditadura militar. O primeiro santuário a queimar foi a Igreja de São Francisco de Borja, usada regularmente pela Polícia dos Carabineiros para cerimônias institucionais. Horas depois foi a Igreja de Assunção, uma das mais antigas da capital. As duas ficam nos arredores da Praça Itália, rebatizada pelos manifestantes de Praça Dignidade. Os incidentes ofuscaram um dia em que o clima era de festa, com jovens, grupos sociais e famílias carregando bandeiras e faixas, reivindicando maior justiça social e cantando a frase que se tornou o lema dos protestos: "O Chile acordou". O Corpo de Carabineiros montou uma operação de segurança com 40 mil agentes em todo o país. A instituição está sob os holofotes pela dura repressão às marchas e foi acusada de ter cometido violações de direitos humanos.